Fala pessoal, tô com ideia aqui de colocar o seguinte na nossa tabela users. Algum campo aqui para, por exemplo, salário do usuário. E aí eu tô colocando isso aqui porque talvez quanto mais dados a gente tiver, mais funções a gente consegue usar para testar e brincar aqui com SQL, beleza? Então vamos adicionar um campo adicional aqui na users. Na users eu vou colocar um campo de salário do usuário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na Users, Properties, vou vir no campo aqui no caso, e vou fazer o seguinte, eu quero um campo de Salary. Esse campo, ele vai ser do tipo decimal, certo? E o tipo decimal, ele recebe dois argumentos aqui, a quantidade total de número e o número de casas decimais. Então eu vou colocar 15,2, que vai dar um número enorme, de 15 dígitos. Então vai ficar excelente aqui pra gente. Eu vou deixar que ele seja nulo, para que a gente não tenha problema para registrar isso aqui. Depois que a gente tiver preenchido tudo, se você quiser, você pode alterar isso aqui para não nulo. Vou salvar aqui e beleza. Vou dar um guardar e aí a gente tem o DDL. Ó, alter table, users, adiciona salário, que é do tipo decimal, 15,2, nulo, pode ser nulo, né? E aí salvei aqui tudo perfeitinho. Agora, a gente tem uma tabela, uma coluna nova aqui para salário. Agora, a gente precisa incluir o salário aqui, né? Só que a gente não vai vir campo por campo adicionando o salário aqui. Então, para isso, eu vou te explicar mais duas funções do SQL, que vai ser a range, para gerar um número aleatório. Por exemplo, select range é uma função. Se você observar, ele vai gerar um número aleatório aqui. Só que eu não quero zero alguma coisa, então eu posso multiplicar aqui no SQL. Então eu posso fazer, por exemplo, vezes 10.000, por exemplo, para falar que os nossos salários podem chegar, por exemplo, a 10.000. Nunca vai chegar a 10.000, acho que 999.999 só. Mas aqui a gente já tem isso. Só que agora a gente gera um outro problema, porque a gente tem um número enorme aqui, né, de casas decimais, e a gente não quer isso. Então, para a gente diminuir esse número, a gente pode utilizar o random. Ei, gente, acabei de esquecer a função. Round. Nossa, esqueci a função. Beleza. Então, round. E aí, aqui nessa função round, eu vou passar um número, que é o que eu estou passando aqui dentro, né, um número. E aqui no final, eu vou passar o número de casas decimais. Por exemplo, 3, eu tenho 3 casas decimais. Eu quero 2, né, no caso. Então, agora sim, eu tenho o nosso salário aqui gerado. E aí, gerando um número aleatório, eu posso gerar um salário aleatório para todos os nossos usuários, utilizando o update aqui no caso, né? Porque, lembra, se eu fizer um delete sem where, eu estou mexendo em todos os registros da tabela. Então, se eu der um delete sem where, eu apago todos os registros da tabela. Se eu fizer um update sem where, eu atualizo todos os registros da tabela. Então, é isso que eu quero nesse momento. Ó. Por exemplo, update users set salary igual a isso aqui que a gente acabou de testar aqui. Então, colocando, agora eu posso apagar isso aqui. Deixa eu ver, deixa eu comentar aqui já pra gente, ó. Configura um salário aleatório para users. Beleza, e agora é só a gente executar. Ele vai me dar o mesmo alerta do delete sem where, que eu estou fazendo um update sem where, que é o mesmo, tem quase a mesma chance de dar problema na tua tabela. Então, é a mesma coisa, só que ao invés de você apagar, você altera valores na tabela. Então, nesse caso aqui, agora a gente já gerou salários aleatórios para todo mundo aqui. Beleza? Então, os nossos salários estando aqui, agora a gente pode também selecionar coisas baseado em valores numéricos. Por exemplo, select, vou chamar de salary from users. Vamos fazer where salary between 1.000 e 1.500. Deixa eu descer aqui para você poder ver. E vamos fazer o seguinte, order by salary ask. Executando, ó, eu tenho os salários que estão entre 1.000 e 1.500 ordenados do menor para o maior aqui. E aí a gente pode fazer várias outras coisas também que a gente vai ver em aulas posteriores. Então, vou deixar essa aula aqui assim,
Eu vou deixar esse select aqui também, só para você ver. E vou salvar isso aqui no nosso arquivo aqui, que eu já criei aqui. Então tá aqui. Beleza? Todas essas consultas foi o que a gente veio fazendo ao longo das aulas todas. Então vou deixar essa aula assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.